Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Senhor, eu clamo a Ti. Apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a Tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferta vespertina. Põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores. E que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Quando os seus juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Como quando se lavra e sulca a terra, assim os nossos ossos serão espalhados à boca da sepultura. Pois em Ti, Senhor Deus, estão os meus olhos, e em Ti confio. Não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa oração do Teu servo, e que agora, Deus, que vamos nos voltar a esse texto sagrado, o Teu Espírito Santo nos conduza em mente e coração, ó Deus, Espírito, para a importância da oração, e que nós, ao sairmos daqui, possamos, ó Deus, aumentar ainda mais o nosso compromisso de oração. Assim que eu rogo ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos diante, semana passada, de inimigos nos cercando, nos caluniando, mas nós vamos ter as nossas batalhas internas. Eu costumo dizer e pensar que a maior batalha da vida é contra nós mesmos, a nossa própria inclinação. Muitas das vezes nós vamos esbravejar: Deus, o Senhor não ouve a minha oração, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Essa é a nossa iniquidade. Essa batalha travada internamente, Davi está dizendo para nós aqui no verso 1: Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a Tua presença a minha oração como incenso. Que coisa bonita isso. Em nossos lares nós não temos o hábito de incenso, né? Mas antigamente nós nos lembramos de vela. Alguns mais antigos vão lembrar daquela latinha que colocava, né, e acendia, e subia aquela coisa flamejante, né, aquela fumaça. O incenso, ele é feito para subir uma fumaça. Então, essa imagem que Davi cria da oração é uma imagem que nós não podemos nos esquecer. A nossa oração é como um incenso que vai até a presença de Deus. João Calvino, ele afirma que a oração é o sacrifício espiritual que agrada a Deus mais do que qualquer cerimônia externa. Querido, mais do que uma penitência, aonde você esmurra o seu próprio corpo, existem
tradições que pegam e batem cintos contra si próprios. Não é isso que o nosso mestre ensina. Ele ensina que entrarmos no nosso quarto e orarmos ao nosso Pai, que ouvirá as nossas orações. O nosso progresso espiritual depende da nossa vida de oração. É triste vermos crentes que não entendem isso, que o progresso espiritual está na vida de oração. Devemos orar ao acordar, mais intensamente, devemos orar antes de ler a palavra, devemos orar ao terminar de ler a palavra, devemos orar agradecendo as refeições, devemos orar pelos desafios que temos diante do nosso trabalho, devemos orar e interceder pelos nossos entes familiares, orar pela obra de Deus, pela igreja, pelos missionários, pelos pastores. Precisamos orar. E aqui Davi está nos chamando a orar, para que nós não venhamos a pecar. Guarda a minha boca, não permita que o meu coração se incline para o mal. Nós precisamos aprender a orar, queridos irmãos, e entendermos que o nosso progresso espiritual só avançará através de uma vida de oração mais profunda. Davi, então, nos deixa 4 lições. A primeira delas: busque a Deus na sua urgência. Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer. Na Tua urgência, busque a Deus. Inclina os ouvidos à minha voz quando Te invoco. Então ele demonstra, além da dependência, ele demonstra a necessidade que ele tem de uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. É impossível viver sem Deus, irmãos. É impossível viver sem buscar a Deus. Eu tenho uma experiência de oração. A Soraya trabalhava lá no Hospital Geral de Goiânia, e a Aninha, ela tirou o resguardo, naquela época era 4 meses, e a Aninha era muito pequena ainda. Então, ela tirava o leite para que eu pudesse dar, mas na hora da saída da Soraya, a Ana Luísa já estava com muita fome, e o trânsito era horrível. Eu saía de casa orando e pedindo para Deus assim, que a Aninha dormisse e que eu chegasse lá, achasse a vaga de estacionamento e que a Soraya saísse, entrasse no carro e já pudesse dar o leite para Ana. Queridos irmãos, assim foi por aquele período de 5 meses depois que ela voltou a trabalhar, em que a Ana ainda se amamentava na Soraya. E não teve um dia que nós não tivemos o lugar certo para estacionar, que era debaixo de uma árvore, que eu podia abrir as janelas do carro. Aí o nosso carro não tinha ar-condicionado, e a gente ficava ali, a Soraya entrava e já dava de mamar para a Ana, e daí nós saímos para voltar para a nossa casa. Queridos irmãos, a vida de oração do crente precisa ser exercitada. Martinho Lutero, ele falava que orar é como a alma respira. Isso é bonito, né? A orar é como a sua alma respira. Assim como você respira para receber o ar, para viver, a oração
é o que faz com que a sua vida espiritual permaneça viva todos os dias. A oração não é opcional, ela é essencial para o cristão. Aquele que busca Deus intensamente tem experiências intensas com Deus. Então, desenvolva cada vez mais a sua vida de oração. Ore por tudo na sua vida. Não é isso que Jesus disse? Ele não disse isso? Batei e abrir-se-vos-á. Não é isso que ele ensinou ao profeta? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Segunda lição desse salmo. Davi, ele pede a Deus para não pecar. Ele ora para não pecar. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Davi está reconhecendo a sua fraqueza do seu coração, da sua vida. O verdadeiro discípulo, ele entende isso, que ele precisa crescer espiritualmente. Então, crente orgulhoso não é cristão, irmão. O cristão, ele é humilde. Então, o que vai nos fazer progredir em nossa vida espiritual é essa humildade. Senhor, que eu não erre, que eu não peque, que eu não caia. E olha, o que Davi está pedindo? Ele está pedindo uma guarda na sua língua. Então, o cristão não tem que ter palavras de baixo calão nos seus lábios. Se tem esse hábito, deve pedir perdão a Deus, se humilhar e pedir: Senhor, limpa os meus lábios disso, amém? Não pode ter esse tipo. Que dos nossos lábios saiam palavras de edificação, amém? Tem pessoas que têm uma palavra dura. Deus não se agrada disso. Que as nossas palavras sejam doces e suaves, para edificação. Então, nesse texto, nós estamos vendo que Davi está pedindo: não permitas que da minha boca saiam coisas que não edificam. O nosso crescimento espiritual depende de nós. Depende da oração. Querido irmão, querida irmã, tem pessoas, isso já foi feito testes, foram feitos testes com plantinhas, pessoas que chegavam e falavam: você está muito linda, e as flores duravam mais. E pessoas que chegavam perto e falavam: nossa, que planta feia e fedida, e no outro dia a planta já estava morta. Tem até uma crendice, né? Que a pessoa entra na casa e a pimenta morre, né? Não tem um negócio desse? Tem um negócio desse. Mas é pela palavra. Os pais têm que ser prudentes naquilo que falam para os filhos. Tem que edificar o coração dos filhos. Então o pai não vai chamar o filho de danado, de que não vai nada dar certo, de que não é inteligente, de que é burro. Não é isso que o pai deve falar. O pai e a mãe devem falar: meu filho, você vai ser um crente fiel, você vai ser um vencedor, amém? Mas eu não fui criado assim. Peça para Deus. Davi está pedindo para Deus que das minhas palavras saiam palavras de edificação, amém, irmãos? Palavras de edificação. A língua é pequena e ela pode matar, destruir ou edificar. A escolha está em nós. Que os nossos lábios e que a nossa língua seja para
edificação e crescimento espiritual. Outra coisa que Davi pede, ele pede: não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Olha que coisa interessante. Davi, ele não quer adquirir práticas ruins de vida, hábitos ruins. Queridos irmãos, o ambiente forma o ser humano, mas o coração diante de Deus se guia para a vitória em Cristo Jesus. Se guiando em santidade, tem vitória, mas se guiando no caminho do pecado, colhe destruição. O pecado nasce primeiro no coração antes de aparecer nas mãos. Então a gente tem que cuidar do nosso coração. Na grande verdade, a transformação vem de dentro para fora, vem desse autoexame. Nós estamos vendo desde o Salmo 139, parece que Davi está fazendo um autoexame. Os irmãos estão percebendo isso? O Salmo 139 é: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. O Salmo 140, que ele falou: guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Senhor, meu Deus, força da minha salvação. Então aqui ele está dizendo que ele depende de Deus. E agora no Salmo 141, ele está nos ensinando a pedir para que nós não venhamos cair nas nossas iniquidades. Queridos irmãos, é muito importante uma vida de oração, é muito importante que nós aprendamos a purificar nossas motivações, amém? Quantas vezes, queridos irmãos, você conhece a pessoa e você fala: nossa, mas a motivação do coração dessa pessoa não está bom. Nós precisamos orar para que as motivações do nosso coração, os nossos desejos e das pessoas que estão ao nosso redor sejam de edificação e intenções. A oração é poderosa, irmãos, amém? A oração é poderosa. Se eu fosse você, orava mais, pedia mais a Deus. Deus purifica, e nos purifica por meio da oração. Última lição aqui que nós podemos tirar, tem outras lições também, né, queridos irmãos? Continuarei a orar, verso 5, enquanto os perversos praticam maldade. A oração então faz com que nós não trilhamos o caminho do pecado e do mal. Olha que coisa bonita isso de Davi. É a oração. Então agora está essa época, a pior época do ano, né, irmãos? Oh, meu Deus do céu. O país para de produzir. Tinha que acabar com esse negócio. Eu oro: Deus, acaba com esses feriados de carnaval. Tem gente que acha ruim, né? Eu já falei isso. Eu tenho um vídeo gravado, é um dos vídeos mais comentados que tem. Acaba com esse negócio de carnaval. É a época que mais morre pessoas, mais suicidam pessoas. As mulheres são mais abusadas. Agora crianças são abusadas. Terrível, né, irmãos? Que dias terríveis nós estamos vivendo. Nós, como igreja, temos que orar, e orar muito sobre esses dias, principalmente pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Cuidar das nossas televisões nesses dias, porque é só porcaria, né, irmãos? Só porcaria. Por último, ele diz aqui: a correção justa vem de Deus. Amém, irmãos? Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. O Senhor nos guarda.
Amém? Fala isso, coloca a mão no seu coração assim para você afirmar isso para a sua vida. O Senhor me guarda de todo mal. Você crê nisso? Vive por isso. Crente não tem que ter medo de macumba, de inveja, de agouro. Estou agorado. Não, crente não tem isso. Quebranto. Oh, meu Deus do céu. Tinha uma irmã na igreja. Eu bocejava, o senhor está com quebranto? Eu falei, eu não, estou com Jesus. Estou com Jesus, amém, irmãos? Amém? Crente não tem esse negócio não, aqui ele está dizendo aqui, Senhor, guarda-me, e Deus guarda ou não guarda? Guarda. E estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos irmãos, então nesta noite nós aprendemos que a oração, ela traz para nós proteção, traz para nós purificação, santificação, traz para nós fortalecimento, que as nossas orações chegam até o altar de Deus como incenso suave, que nós aprendamos como Davi, a confiar em Deus plenamente, a olhar para Ele, pedir que Ele nos ajude a vencer as nossas iniquidades. Amém, irmãos? Queridos irmãos, nós precisamos progredir em nossa fé. E progredir na fé em Cristo Jesus é pregar a palavra, levar pessoas aos pés do Senhor Jesus, vencer os pecados e as tentações. Nós precisamos orar a oração de Davi. Apressa-te em me socorrer. O Senhor sempre vem em nossa direção e nos guarda e nos livra de todo mal. Mas o Salmo 141, para mim, hoje nessa noite, é o salmo que nos ensina a oração para a santidade. É esse o desafio do Salmo 141. A oração para sermos mais santos, melhores pessoas, melhores crentes, melhores servos do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos pedir ao Senhor que nós possamos melhorar em nossa vida cristã. E se Deus falou com você, existe alguma área da sua vida que você precisa melhorar, peça hoje a Deus. Se você precisa melhorar na sua fé, se você precisa melhorar no seu linguajar, se você precisa melhorar na sua confiança no Senhor, essa é a hora então de você clamar a Deus. Se você precisa melhorar como esposo, como mulher, como pai, como mãe, o Senhor, o nosso Deus, o Santo Espírito, Ele virá sobre nós e nos conduzirá a vencermos e a melhorar em nossa vida. Santo Deus, eterno Pai, nesta noite, estudando o Salmo 141, nós vemos, ó Deus, que nós temos esse recurso tão poderoso que é te buscar. E temos a convicção, ó Deus, que as nossas orações e súplicas sobem até o teu altar como incenso suave. E rogamos nesta hora, ó Pai, que nós possamos melhorar em nossa vida cristã, em nossa vida espiritual. Ajuda-nos a vencer nossa iniquidade, nossa falta de fé. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos mais e mais no Senhor. Que a nossa fé não esmoreça, que a nossa confiança cresça cada dia mais em Ti e no Teu poder. Toma cada vida aqui nesta noite, Pai, e nos conduz ao Teu caminho eterno. E nos conduz, ó Deus, a termos uma vida de oração
mais profunda, mais intensa. Ó Deus, que os nossos filhos aprendam a ter uma vida de oração, nos vendo orar, ó Pai, nos vendo clamar. E que o Senhor, ó Deus, a cada dia, controle mais o nosso viver, o nosso agir, o nosso andar. É assim que oramos a Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.